E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o livro Manuscritos do Novo Testamento, uma introdução à paleografia e à crítica textual, do Philip Comfort. Se você quer entender mais sobre o que é paleografia, o que é crítica textual, quais os principais métodos de estudo para identificarmos quais eram as leituras originais do Novo Testamento, como nós podemos fazer para descobrirmos quais são os manuscritos mais antigos, como podemos datá-los, quais são os mais importantes que nós temos, e também como nós podemos olhar para o Novo Testamento, confiável ou não, e se sim, por quê, em quantos por cento, comparado a outros manuscritos, a outros livros, o que nós podemos dizer sobre a confiabilidade do nosso Novo Testamento? Se você quer saber sobre essas perguntas e muitas outras, você precisa adquirir o livro Manuscritos do Novo Testamento e ouvir a nossa conversa de hoje com Marcelo Berti. Marcelo, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É uma alegria ter você aqui com a gente, meu irmão. Muito obrigado por me receber, é um prazer estar aqui com vocês também. Agradeço o convite e espero que esse tempo que nós vamos ter aqui seja um tempo proveitoso para todos nós. Amém. Meu irmão, antes da gente entrar no assunto do livro, seria muito bom, principalmente por ser a sua primeira participação com a gente, falar um pouco da sua história, né? Como é que você tem servido a igreja? Conta aí um pouco do seu ministério para o pessoal. Eu sou filho de missionários, eu entrei nessa vida missionária e ministerial muito cedo com os meus pais. Muito cedo fui para o seminário, já trabalhei em instituições missionárias, já trabalhei em igrejas. Atualmente estou servindo como pastor na Igreja Fonte São Paulo, na cidade de São Paulo, uma igreja que nós tivemos o privilégio de iniciar em 2018, e desde então nós estamos morando aqui. Também tive a oportunidade de passar por um treinamento técnico, estudei um pouquinho sobre exegese e crítica textual e tenho servido como professor de teologia, exegese e crítica textual em diferentes seminários aqui no Brasil também nos últimos anos. Muito bom, meu irmão. E me diga uma coisa, uma curiosidade aqui. Você já foi locutor? Porque essa voz aí, rapaz, dá para gastar como locutor, viu? Rapaz, eu já tentei até. Eu tive aula uma vez numa faculdade em que um dos professores queria que eu fizesse radiojornalismo, mas eu nunca tive coragem de fazer, porque acho que eu não tenho o carisma necessário para fazê-lo. Que é isso. Mas, vamos aproveitar, eu tenho certeza que tem carisma, a gente vai ver agora na conversa de hoje. Mas essa voz aí é invejável, viu? Invejável. Não é só o conhecimento sobre manuscritologia que é invejável aqui, essa voz também. Eu acho que mas vamos lá, vamos entrar. O microfone, né? Então depois me diga qual é o modelo do seu microfone para eu trocar, por favor. Tá bom? Tô precisando. Mas, meu irmão, vamos então entrar no assunto do podcast de hoje. Hoje a gente vai falar sobre esse livro que é muito importante. Eu peço até para você mostrar aí pro pessoal, eu tô só com a versão digital aqui dele. Mas esse livro da Vida Nova, do Philip Comfort. E eu queria que você começasse apresentando um pouco o autor pra gente aqui. O autor é um especialista em manuscritos bíblicos, papirologia, a crítica textual. Ele também tem uma boa ênfase em linguística, né? É um autor que teve o privilégio de ser treinado em importantes universidades. O PhD dele foi na África do Sul, mas ele ensinou nos Estados Unidos e em outros lugares também, né? Ele escreveu bastante, mas acho que a principal contribuição dele, depois desse livro, que acho que é essa introdução ao trabalho de estudos, né, a paleografia e papiros e crítica textual, acho que o principal trabalho dele foi cotejar todos os papiros e antigos unciais do Novo Testamento, permitindo que hoje a gente pudesse ter acesso a não somente as imagens, né, que nós temos na internet, mas nós também temos acesso às transcrições que ele fez, e o trabalho comparativo de paleografia que ele fez, inclusive apresenta vários dos dados desse trabalho nesse livro, que acho que se tornou talvez aqui a coroa das publicações dele, onde ele organizou, acho que de maneira mais central as convicções que ele tem. Mas o trabalho que ele fez com o cotejo dos manuscritos, num livro chamado O Texto dos Manuscritos Gregos Mais Antigos, The Text of the Earliest,
New Testament Greek Manuscripts. São em 2 volumes. É uma obra assim que quem puder, quem tiver acesso, é claro, não é uma obra barata em 2 volumes, mas é uma obra incrível para você ter acesso a esse material totalmente cotejado por ele, com explicações e definições. E boa parte do material que está lá foi sintetizada de uma maneira interessante nesse livro, quando ele apresenta os principais papiros, e não todos, porque certamente não caberiam todos aqui. Mas o trabalho dele de investigação de manuscritos e o trabalho de comparação de manuscritos que ele fez é realmente um trabalho impressionante. Excelente, obrigado pela apresentação. E o subtítulo do livro fala sobre a importância da paleografia. Ele vai tratar sobre esse assunto que você já começou a citar um pouco, né? De como, inclusive, ele fez um trabalho primoroso nesse aspecto. Agora, para o público geral, esse é um nome que talvez não seja desconhecido, mas o que exatamente é a paleografia não é tão comum de se saber. Você pode trazer uma introdução para a gente sobre o que é a paleografia e a importância dela para o Novo Testamento? A paleografia é o estudo, de maneira assim geral, é o estudo da escrita antiga e é o estudo propriamente mais de comparação das escritas antigas, né? Esse é um livro no qual o autor faz isso muito bem. Até gostaria de aproveitar para apresentar para vocês uma parte aqui muito interessante do livro, que esse Excelente. É um livro técnico, é um livro que ele não evita linguagem técnica, mas ele escreveu um glossário com os principais termos que ele mesmo utiliza, e ele explica o que ele quer dizer com cada um deles. Ou seja, mesmo quando a gente tem dificuldade com alguns desses termos, ele fala, e paleografia ele descreve da seguinte maneira: é o estudo do escrito antigo, né? E paleógrafos ajudam críticos textuais na identificação de textos bíblicos entre milhares de manuscritos, datam manuscritos, produzem transcrição de manuscritos. E críticos textuais podem usar essas transcrições para analisar as características textuais de cada manuscrito em particular. Esse estudo das letras ou da escrita antiga permite que o paleógrafo, né, ele identifique, a partir da localização e de outras informações, a datação desse manuscrito, e tendo oferecido a datação do manuscrito, a transcrição desse manuscrito vai servir o trabalho do crítico textual, que vai comparar esses materiais e tentar descrever a partir daí a história da transmissão do texto, né? Ele faz esse trabalho inicial, ele serve a academia dessa maneira, fazendo a transcrição, né, o cotejo desses manuscritos, e isso é profundamente importante. Por quê? Porque quanto mais acessível o conteúdo desses documentos se tornar, mais útil ou mais valoroso ele se torna para a academia. Então, antigamente, se você quisesse descobrir o que diz um papiro, assim, de uma maneira completa, saber o que realmente está escrito, ou você teria que fazer uma visita ao museu onde esse documento estava, ou você precisaria, se tivesse talvez aí morando em algum lugar que permitisse isso, você compraria uma edição facsímile, que seria uma versão impressa desse documento, provavelmente em baixa qualidade, branco e preto, em que as transcrições tinham divergências, porque os estudiosos que olhavam aquela mesma imagem não tinham condições de distinguir todas as letras. Hoje nós temos as imagens em altíssima qualidade, nós conseguimos visitá-las todas gratuitamente, e nós temos acadêmicos que fizeram a transcrição desse material e deixaram acessível para nós. Então, hoje, um aluno que começa a estudar crítica textual do Novo Testamento tem acesso a materiais que há 2 décadas atrás eram exclusivas de pessoas de altíssima especialização e que estavam em institutos específicos ao redor do mundo. Então, o trabalho deles é profundamente importante, porque permite a popularização e, com isso, também permite que mais pessoas se juntem nesse processo de conhecer e de entender e de traduzir os textos desses manuscritos no processo de identificar o texto do Novo Testamento. Muito bom. Então, no final das contas, isso ajuda bastante na democratização do acesso a esse conhecimento, a esse estudo. Muito interessante e importante para nós, né? Que realmente não são todos que vão conseguir chegar até o museu, fazer aquele estudo, ter a permissão para isso. São muitas coisas envolvidas e agora as coisas ficam mais acessíveis. Excelente. Com certeza, excelente. Com certeza. E o bom esses materiais digitais
né? Porque eles se tornam digitais hoje, né? As imagens são digitais, as transcrições são digitais, as correções às transcrições erradas são feitas de maneira digital também. Então, existe uma comunidade vibrante de acadêmicos ao redor do mundo que usa o benefício da internet para fazer esse trabalho em tempo real, e eu tenho acompanhado alguns desses trabalhos que são feitos, e sempre que a gente olha para as transcrições propostas, né, de diferentes autores, a gente pode visitar as próprias imagens em alta definição e entender onde que estão as transcrições aí que de fato acertaram e de fato oferecem uma leitura fiel de cada um desses manuscritos. Excelente. Agora um parêntese aqui também de curiosidade, você já teve a oportunidade, eu imagino que sim, mas você já teve a oportunidade de visitar locais, fazer o estudo desses papiros de perto? Como é que foi a experiência aí? Eu tive algumas experiências muito interessantes. Quando eu estudei no seminário de Dallas, eu fui aluno do Dr. Daniel Wallace, e como aluno dele, Que legal. eu fui convidado para fazer estágio com ele no The Center for the Studies of New Testament Manuscripts, o CSNTM, que é um ministério que ele desenvolve para digitalização desses materiais. E como estagiário, durante um ano, tudo que eu fiz foi trabalhar com manuscritos. Mas o estagiário, quando ele chega na instituição, ele funciona como qualquer outro estagiário. A gente faz o trabalho, né? Existe o trabalho nobre e existe o trabalho do estagiário. Mas o meu trabalho era catalogar e transcrever manuscritos. Eu fiz isso com vários manuscritos, e foi uma experiência muito marcante. Mas por causa do meu trabalho com ele, eu participei também de um projeto de uma conferência promovida pelo Josh McDowell, que escreve Evidências que Exigem um Veredito, né? Durante os anos que eu estive no seminário de Dallas, ele tinha um projeto chamado Conheça Evidência. E o que ele fez? Ele fez numa igreja, ele colocou apologetas dos Estados Unidos inteiro, chamou gente de tudo quanto é canto, a gente está envolvido com a defesa do Evangelho, defesa das Escrituras, e colocou no meio desse cenário, desse ambiente, críticos textuais trabalhando com manuscritos. Então, porque os americanos têm essa facilidade de levantar recursos, eles compraram manuscritos que não haviam sido catalogados e estavam sendo observados pela primeira vez. Foi assim, um evento incrível. E eu trabalhei junto com o Daniel Wallace, porque eu era estagiário com ele, identificando manuscritos que ainda não tinham sido conhecidos. Eu tive o privilégio de trabalhar nesse caso com papiros, né? E foi muito interessante, foi muito legal. Mas acho que a experiência mais marcante foi quando eu fui para Grécia, também trabalhando com o CSNTM, junto com o Daniel Wallace, para trabalhar com manuscritos bizantinos na Grécia. Eu fiquei 2 semanas trabalhando na Biblioteca Nacional de Atenas, onde nós estudamos 60 manuscritos, dos quais 7 ainda não haviam sido catalogados, não haviam sido estudados. Eles chamam isso de descoberta, né? Eles foram manuscritos que foram descobertos entre os manuscritos que já estavam ali naquela livraria. Então foi uma experiência incrível de aprendizado, de poder pegar a evidência material na mão. É muito diferente do que simplesmente olhá-la numa tela de computador, embora seja incrível poder olhar esse material, né, em altíssima qualidade, né? Mas pegar na mão e conhecer a evidência em primeira mão, assim, é realmente muito interessante. E nessa viagem foi que eu descobri que eu tinha uma alergia severa a fungos de mais de 500 anos. Rapaz, essa aí... Eu abria os manuscritos e chorava, o pessoal achava que eu estava emocionado. Rapaz, não é todo antialérgico que consegue resolver isso não, hein? Rapaz, eu tive que tomar um claritim grego. Nossa, que coisa. Mas que experiência legal, que experiência incrível. A pessoa... Quem aí já fez alguma viagem para fora, a gente sempre brinca, né, que se você olha as fotos de algum local, você já se encanta com a beleza, e é legal ter acesso às fotos, ao vídeo, para você conhecer um pouco mais do mundo, mesmo sem ter condições de ir a todos eles, mas você estar presencialmente é outra coisa. Eu imagino que seja algo que se assemelhe um pouco ao que você vivenciou nesse aspecto também. Muito bom, muito bom. Agora, diante de tudo que você citou, você mencionou a palavra, né, o termo crítica textual, que faz parte também do subtítulo do livro. E o que é a crítica textual? Porque quando a gente fala desse termo,
normalmente as pessoas até podem ter um preconceito de como se fosse uma visão negativa, né? Você criticar no sentido de denegrir a imagem dos manuscritos. Mas o que é a ciência da crítica textual? A crítica textual, eu costumo dizer que ele tem dois aspectos importantes, né? Tem um aspecto da ciência, que são técnicas, análises, percentuais, comparativos e assim vai, assim por diante, que trabalha de uma maneira mais científica, mais exata. Mas a crítica textual, na maioria das vezes, é tão artística quanto a hermenêutica. A gente está diante de evidências que precisam ser interpretadas. Ainda que nós tenhamos parâmetros que nos permitam, com confiança, a definir alguns critérios importantes para análise, o indivíduo ainda assim vai ser responsável pela interpretação dos dados que forem apresentados. E é por isso que a gente tem diferença de opinião, né? É por isso que a gente tem diferenças de leitura sobre isso. Mas a crítica textual, a tarefa e definição da crítica textual é identificar caso a caso a leitura original do texto do Novo Testamento, e a gente faz isso a partir da análise e comparação do texto presente nos manuscritos que sobreviveram, sejam textos corridos, sejam traduções, sejam lecionários, sejam citações dos pais da igreja. Essa ideia de identificar o texto do Novo Testamento, no caso, né, no nosso caso em particular, ela é importante porque ela já presume que o texto ele está disponível nas cópias. Embora eu não tenha o autógrafo, aquele texto original, o documento original, que talvez Paulo tenha escrito com seus amanuenses, ou o Mateus nos evangelhos, seja como for, o documento, certamente, em algum momento ele deixou de existir. Estimativas aí mais elásticas vão dizer que no máximo, no ano 200, ele deixou de existir. Ele sendo usado, copiado e recopiado, se ele sobreviveu também às perseguições, esse seria a data limite para ele, né? Então o documento original não existe mais, mas nós temos acesso ao texto original a partir do estudo das suas cópias. Então, quanto mais cópias disponíveis, maior é a nossa chance de identificar o texto do Novo Testamento, e o texto do Novo Testamento tem uma abundância assim, significativa de evidências textuais que nos permitem ter completa segurança que o texto do Novo Testamento foi muitíssimo bem preservado, né? Rapaz, isso eu estava conversando, inclusive, neste domingo, com um rapaz que estava visitando a igreja. E eu trouxe isso da forma que eu aprendi também no seminário. Tive aulas mais introdutórias, nada tão especializado quanto você, mas no seminário nós vemos manuscritologia, crítica textual de forma básica, e a gente aprendeu algo que eu uso até hoje para explicar, que nós não temos mais a primeira versão, aquele que saiu realmente da mão dos autores bíblicos, mas nós temos várias cópias e por meio delas, através da comparação, a gente reconstrói, certo? Aí eu aprendi do exemplo de, imagina que você fez uma carta de amor, né, para a sua esposa, uma carta declarando seu amor para a sua esposa. E você escreveu, e por algum motivo aquela carta ficou tão bem escrita que as pessoas disseram, rapaz, merece ser copiado. E aí começaram a copiar, fizeram 10 cópias. De tanto fazerem as cópias, foi desgastando a original e ela se perdeu. Mas, e agora, temos o original? Quando a gente olha para as cópias, ainda que possa ter um erro ou outro de uma palavra, de uma terminação que foi colocada ali, a gente faz o comparativo e reconstitui aquilo que está presente na maior parte das cópias, apontando para o que seria o texto original. Seria mais ou menos isso, então, Marcelo, que é o que a crítica textual faz com os manuscritos do Novo Testamento? É isso, a gente, por exemplo, manuscritos antigos tendem a ser fragmentários, manuscritos posteriores tendem a ser completos. Nós podemos olhar, né, nos manuscritos antigos, a gente não vai conseguir, a partir de um manuscrito, reconstruir todas as coisas, mas nós conseguimos reconstruir usando todos esses manuscritos ao mesmo tempo, para demonstrar onde eles têm concordâncias e divergências e, baseado nos critérios da crítica textual, tomar decisões que sejam razoáveis para identificar o texto do Novo Testamento. E eu falo identificar, embora algumas pessoas usem o termo reconstruir, porque a minha ideia, ou pelo menos o modo como eu entendo, o texto está disponível, o texto do Novo Testamento está disponível nas
nos manuscritos que nós temos. E grande Excelente. parte dos nossos manuscritos concordam. Na grande maioria das vezes eles concordam. Nós temos dúvidas sobre os detalhes. Então é muito mais uma questão de identificar qual dessas variações é a original do que de uma reconstrução onde nós temos uma espécie de um Frankenstein, né? Nós temos um pedaço nesse, nós temos um pedaço naquele, e assim nós vamos juntando, assim, parece que a gente fica trabalhando para construir um monstro novo, e não é essa a verdade. A verdade é, a grande maioria das variantes textuais, elas já estão resolvidas, né? A estimativa é entre 98% e 99% do texto do Novo Testamento, a gente teria tranquilidade. A gente tem 1% que tem diferenças, né? 2% que a gente vai ter diferenças de opinião, diferenças de perspectiva, por causa que nós temos diferentes variações importantes. Sim. Existem variações que são importantes, mas é a menor parte. A menor parte da menor parte é realmente importante. Tipo, chutando aqui qualquer número aleatório, mas tipo, é 1% desse 2% aí, né, que seria... vai ser realmente significativo, né? Sim. Geralmente é coisa de uma letra, uma pequena palavra, uma terminação, Marcelo, seria então, isso? Quando você chega nesse nível de detalhamento, aí é mais do que uma letra e uma palavra, né? Nós temos em alguns lugares... quando chega nesse 2%, né? Isso, aí quando... A maioria é questão de letra, questão de palavra, questão de ordem... que, para quem conhece um pouco de grego sabe, né, que mesmo essas diferenças não fazem tanta diferença assim. Se você trocar de ordem uma sentença grega, ela vai continuar significando a mesma coisa, porque a função que ela opera na frase não depende do local onde ela está, mas da declinação que ela é usada. Então, por exemplo, esse é o tipo de variação que você não consegue nem traduzir a diferença. Então, grande maioria dos casos é assim. Mas nós temos aí 2% que são realmente importantes, que aparecem nas nossas versões, que aparecem nos textos, mas ainda assim elas não vão, de uma maneira geral, afetar a nossa teologia ou o entendimento do texto, né, que a gente tem. Que bom, que bom. Vamos falar mais sobre essa questão da confiabilidade depois, mas deixa eu voltar à questão do número de manuscritos, porque eu acho que isso é muito relevante. Eu fiz a ilustração da história com 10 cópias, mas nós não temos 10 cópias do Novo Testamento, certo? Nós temos muitas. Mais ou menos quantas cópias nós temos do Novo Testamento? Olha, se você quiser falar mais ou menos, eu vou sempre pedir para que você fale por menos, porque às vezes a gente exagera um pouco, né? Às vezes a gente fala em 6.000, 5.800... eu sugeriria que a gente falasse 5.500 manuscritos gregos. Não, mas 5.500 é um menos que é muito, né? Mas é muito, é mais que todo mundo ainda, assim, né? Não tem nenhum outro documento, nem do mesmo período e nem por um período posterior, que tenham tantas evidências no idioma em que foi escrito. Mas a gente vai ter, e aí mais ou menos de novo, tá bom? Perto de 10.000 manuscritos em latim, do Novo Testamento. Olha. E a gente vai ter perto de 9.000 considerando os outros idiomas, né? Nós temos copta, siríaco e assim por diante. Então nós temos uma coleção, uma vasta coleção, uma vergonhosa riqueza de evidências. Essa é a linguagem que os críticos textuais usam para descrever o que acontece aqui, né? Essa é a vergonhosa riqueza que é para nós um exemplo dessa presença providencial de Deus na história, garantindo aí que tantos manuscritos tivessem sobrevivido através da história. Agora, se você quiser ser realmente nerd e descobrir quantos são, assim, no mais exato, no texto do Novo Testamento dá para fazer. Tem um instituto estudo dos manuscritos do Novo Testamento, que chama INTF, fica em Münster, e eles fazem o catálogo desse material. No catálogo desse material, atualmente, o que nós temos no dia de hoje, ele é resultado... É quase o dólar, é quase que é o dia de hoje. Né? Ele é resultado de um conjunto de trabalhos diferentes, né? Então, os primeiros catálogos, eles foram criados por instituições independentes, e cada instituição, ou estudioso, especialista, ele oferecia um código para falar sobre aqueles manuscritos. Então, o que aconteceu no início do nosso trabalho e que deu muita confusão é que nós tínhamos o mesmo manuscrito apresentado com categorias diferentes ou com códigos diferentes em diferentes listas.
Então, von Soden vai fazer um código que é exclusivo dele, depois vem Nestlé, né, a Eberhard Nestlé, que vai fazer com numeração, mas o pessoal gostava de usar as letras, e assim vai. Então, a gente ficou com uma visão um pouco confusa, então era difícil contar por causa disso. Então, hoje, o que eles fizeram? Hoje nós temos uma lista centralizada no INTF, né, no INTF, em que nós podemos fazer a visita desse material. E porque nós temos agora o acesso digital, nós estamos fazendo essa limpeza de todos os materiais que estão lá, quais são os que estão repetidos, quais que estão duplicados, quais os que estão esquecidos, alguns desses manuscritos que foram catalogados e desapareceram em contexto de guerra. Então, qual é o número real desses manuscritos hoje? Então, a última vez que eu fiz essa análise, que eu trabalhei com isso, eu identifiquei 5.549 manuscritos. Desses, a gente tem 129 papiros, nós temos 281 minúsculos, nós temos 2.793 minúsculos, 2.346 lecionários. Isso dá mais ou menos 2 milhões de páginas de manuscrito que estão disponíveis para serem estudados. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. Não, só você falando os números assim, de maneira geral, a pessoa já pensa, não, isso com certeza devem ser um grande número de cópias. Mas você saberia citar mais ou menos outros tipos de textos, sem ser do Novo Testamento, de outras obras? Quantas cópias tem as que têm grande número? Só para o pessoal ter uma noção, se você puder dar qualquer exemplo, já seria interessante a título de comparação. Título de comparação é engraçado, né? Eu não vou lembrar de cabeça os números exatos, mas quem é o segundo colocado na lista de maior número de manuscritos disponíveis e sobreviventes é Homero. E Homero, obviamente, é um dos mais importantes autores do mundo antigo, né? Nós temos, talvez, aí a pessoa mais influente na filosofia, na história, assim por diante, né? Mas como que nós comparamos o que ele tem com o Novo Testamento? Ele tem seca, e aqui eu vou falar seca porque eu não lembro exatamente, mas vamos falar em 2.000 manuscritos, acho que é um pouquinho mais, mas 2.000 manuscritos sobreviventes desses da Odisseia de Homero, por exemplo. Os críticos vão dizer que esse é um texto que foi escrito aí, quem sabe, o século 8 a.C., alguns vão dizer 5 a.C., seja como for, a primeira cópia completa desse material vai aparecer no século 10 depois de Cristo. Ou seja, você tem um monte de fragmentos, exato, você tem um monte de fragmentos do período anterior, mas no período medieval nós vamos ter variações, manuscritos completos dessa obra, mas você vai ter que, aí sim você vai ter que reconstruir baseado nas evidências que sobreviveram, porque a gente tem um gap muito grande entre o dia que foi escrito e o dia que a primeira cópia completa aparece. O Novo Testamento não tem isso, né? A cópia completa, a completa do Novo Testamento, não estou falando de um livro, estou falando do Novo Testamento inteiro, é no quarto século. Então, quarto século nós temos 2 manuscritos completos. A gente tem um gap de 300 anos. Nós temos evidência fragmentária anterior, nós temos evidência fragmentária anterior, nós temos uma evidência contundente, depois disso, nossa, é contundente, mas o gap entre a primeira cópia completa e a quantidade de cópias que nós temos, não tem nenhum paralelo no mundo antigo, de tão perto que é e de tanta evidência que tem. Sim. E isso você fala do completo, né? Quando a gente fala de manuscritos individuais, trechos, quais os mais antigos que nós podemos citar? Olha, essa história dos manuscritos mais antigos é muito legal, então aqui fica a dica. Quem quiser ler, vai encontrar um monte de informações sobre manuscritos antigos, porque os manuscritos antigos, mais antigos do Novo Testamento, são chamados de papiros, que é a especialidade do Philip Comfort, é o material com o qual ele mais trabalha. Ele usa unciais, que são os manuscritos que vêm depois dos papiros, cronologicamente falando. Eles têm um período aí que eles existem ao mesmo tempo, mas de modo geral, os papiros são os mais antigos, né? Se você pensar entre o ano 100 e o ano dos 150, nós vamos ter 2 manuscritos, do qual o P52 é normalmente chamado de um mais antigo. P52, ele vai ser datado em algum momento aí nessa primeira parte do 2º século, e os P104 também. O P52, ele é do Evangelho de João, é um trecho do Evangelho de João, e o P104 é um trecho do Evangelho de Mateus. Nós temos 2 manuscritos desse período que nós conseguimos datar com certa segurança. Agora, se você pegar a segunda metade do 2º século, você vai ter por volta de uns 7 manuscritos
que são bastante importantes, do qual o P64, o P67, que estão aí provavelmente pertencendo ao mesmo documento, são outros textos importantes. O mais importante de todos nesse período é chamado de P66, que é uma cópia quase completa do Evangelho de João também. Nós temos o Evangelho de João quase completo nele, um material muito bem produzido, o P66, muito bem escrito, um escrito profundamente cuidadoso. O P66 é um desses exemplos de textos antigos que é muito curioso, né? O processo de cópia antiga, só para a gente tentar fazer uma comparação do que era escrever no mundo antigo, hoje você entra no seu editor de texto, você escreve qualquer erro, você marca de vermelho embaixo, você tem um corretor que te ajuda a fazer isso, né? Você tem um corretor ortográfico, dependendo do aplicativo que você tem vocabulário para fazer essas alterações. No mundo antigo não era assim. Então, se você fosse solicitar uma cópia profissional, então muito provavelmente você iria até um lugar onde alguém escreveria para você esse texto, e se esse texto fosse profissional, assim, uma obra literária, ele passaria por uma série de corretores. Se você fosse um imperador, você teria um escritório, né, um lugar onde teriam várias dessas pessoas que fariam correções desse texto e no final ofereceriam a versão completa. E isso, quando eu falo oferecer correções, não é que eles faziam os ajustes e reescreviam com as correções, não. Assim que o documento ficasse transcrito, eles passariam corrigindo o texto, deixando todas as marcas e os ajustes no texto que foi copiado. No caso do cristianismo primitivo, especialmente que ele nasce nas culturas, nas classes mais baixas da sociedade, se desenvolve, nós não vemos um movimento tão profissional assim, como de um imperador e tal, como talvez vá acontecer do quarto século para frente. Nós não vemos isso no início. Então os papiros, que é o nosso período mais antigo, os nossos documentos foram provavelmente ou escritos por irmãos de igreja, pessoas que iam, né, para a comunidade, pessoas que serviam nas suas próprias comunidades, pessoas talvez que não fossem profissionais, ou alguns até, quem sabe, podem ter sido. O P66 em particular, ele é um desses manuscritos em que nós vemos que ele tem total interesse de fazer uma cópia bem feita, porque ele assume a função do escriba e do corretor. Então ele escreve todo o texto e depois ele volta comparando e marcando os lugares onde ele fez cópias equivocadas, onde aconteceu deslizes de lapso de escrita, escreveu uma letra que mudou de ordem e assim por diante. Então ele deixa para nós uma evidência de um cuidado e uma proteção com o texto muito interessante. E mais curiosamente ainda, nós estamos falando da segunda metade do segundo século, isso é muito importante. Ele escreve aquilo que hoje nós conhecemos com nomen sacrum. O que é isso? Ele escrevia de uma maneira especial os nomes sagrados. Então, todas as vezes que a pessoa de Deus, seja Pai, Filho ou Espírito Santo, fosse mencionada no texto, ele escreveria de uma maneira resumida e colocaria uma barra em cima para dizer, esse aqui é um nome sagrado, esse aqui é um nome especial. E ali você vai perceber que esse escriba, além de cuidadoso, ele era profundamente ortodoxo, porque ele está colocando a doutrina da Trindade em evidência enquanto ele escreve o manuscrito. Um outro detalhe muito interessante é que ele usa um elementinho chamado estaurograma. O que era o estaurograma? Era uma forma de escrever a palavra, o substantivo cruz e o verbo crucificar, de uma maneira em que as letras fossem sobrepostas e você tivesse a impressão, ao olhar para a letra, que você tem uma pessoa de cabeça, né? Porque o R em grego é como se parece o nosso P. Então você percebe que como se fosse um risco com a cabeça de lado no meio de uma cruz, esse chamado de estaurograma, ou esse gráfico da crucificação. E tem um livro muito bacana falando sobre adoração primitiva, escrito pelo Larry Hurtado, que ele diz o seguinte, que talvez esse tenha sido o mecanismo mais importante para ajudar os nossos irmãos que não sabiam ler a se identificar com o texto. Eles se identificavam com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e com o Cristo crucificado, mostrando a centralidade da devoção cristã e da adoração primitiva. Então você olha para um texto como o P66 e vê tudo isso, eles falam assim, caramba, que texto incrível. E é uma cópia, né? Esse não é o texto original. Essa é uma cópia. No segundo, nós estamos falando ali do segunda metade do segundo século.
Nós estamos falando de um período com menos de 100 anos, menos de 50 anos, talvez, de distância entre o texto original e o texto e essa cópia. É um período muito curto para você encontrar isso, né? Mas você pensar, seguindo a lista aí agora do ano 200 para frente, 200 até 300, aí são muitos manuscritos muito importantes, mas a gente vai ter 45 manuscritos desse período aqui também, sendo o P75 acho que o mais importante de todos. O P75 é um escriba, muito provavelmente profissional, que copia o Evangelho de Lucas, assim, com uma precisão incrível, a letra dele é incrível, é impressionante o cuidado que ele tem. Ele também usa essas nomenas sacram, nomen sacrum, né, para o Pai, Filho e Espírito Santo, e também usa o staurograma. Inclusive, se você escrever aí, se você que estiver assistindo a gente escrever staurogram, né, escreve em inglês, sem o A no final, só com S no começo, você vai encontrar uma foto do P75 mostrando onde esse uso de staurograma acontece no Evangelho de Lucas. É muito legal de conhecer essas coisas. Interessante, Marcelo, porque é aquela coisa, né? Quem diria que uma matéria, uma ciência tão técnica pode nos levar a louvar o Senhor até mesmo por isso, né? Como ele conduziu as pessoas para preservar o texto. E você falando aqui de como o texto era cuidado, nossa, muito, muito bonito, muito interessante mesmo. Agora, uma pergunta que a gente pode fazer também é como é que se data esses manuscritos? Como é que a gente sabe de quando eles são? Porque você trouxe várias datas até relativamente específicas. Então, como é que a gente consegue fazer essa datação? Esse aqui é um outro... É bom que você fez essa pergunta, porque esse aqui é outro elemento que o Comfort vai atacar de uma maneira muito importante. Ele reclama, inclusive no livro, que os alunos de crítica textual, o estudante do Novo Testamento, ele aprende a data de um manuscrito. Olha, esse manuscrito é da data tal. Mas ninguém diz para o aluno como que isso é feito. É verdade. E é curioso mesmo, porque quando eu li esse livro, eu falei, é verdade, né? Se você não faz alguma coisa um pouquinho mais específica, você não tem acesso ao como esse processo é feito, né? De maneira geral, é uma combinação de processos, tá bom? Existem 3 processos principais, ou 3 elementos principais nesse processo. O primeiro é o próprio conteúdo do manuscrito. Pouca gente sabe disso, mas alguns manuscritos eles vêm com data. Então, é mesmo? A gente tem alguns manuscritos que tem. Nos nossos manuscritos antigos, nenhum, tá bom? Eu vou até contar um exemplo interessante disso aqui. Mas outros manuscritos, não. Por exemplo, o nosso primeiro manuscrito datado chama Uspensky Gospel, o Evangelho de Uspensky, que Uspensky é o nome do pesquisador, né? Esse é o tipo de honra que a gente oferece para quem faz a descoberta, né? Mas ele descobriu um manuscrito que hoje nós conhecemos pelo número de 461. Hoje, se você entrar lá na lista do INTF e procurar pelo GA 461, você vai encontrar esse manuscrito lá. E nesse manuscrito tem um colofão. O que é um colofão? Quando os nossos escribas escreviam o texto, ou eles copiavam o texto, com o passar do tempo, eles começaram a adicionar informações laterais ao texto. Isso a gente chama de colofão. Em um desses colofões ele diz o seguinte, né? Ele diz, foi concluído pela graça de Deus, este livro sagrado e portador do caráter divino, no mês de maio, no dia 7, na 13ª indicação, no ano 6.346 da criação do mundo. Rogo a todos que encontrarem este escrito, que façam lembrança de mim, o copista Nicolau, um monge pecador, para que eu encontre misericórdia no dia do juízo, que assim seja. Amém. Esse é o nosso primeiro manuscrito que tem um colofão com datação, né? E você percebeu, o número 6.346 não diz respeito ao nosso calendário, né? Esse daqui não é o nosso calendário. Esse é o calendário que nós chamamos de calendário bizantino, que foi produzido por estudiosos cristãos de língua grega, estudiosos chamados bizantinos, que desenvolveram uma teoria de como eles poderiam datar o dia da criação do mundo. E se você já leu alguma vez, ou já viu aquela Bíblia cronológica, a Bíblia em ordem cronológica, é um processo parecido com aquele, que acho que, se eu não estou enganado, foi James Ussher que fez esse cálculo que nós usamos com base nessas Bíblias cronológicas, né? Mas
No mundo bizantino, no mundo da igreja de fala grega, igreja ortodoxa, existia um homem chamado Panódoro de Alexandria, que no século XV fez um estudo das genealogias do Antigo Testamento. E ele decidiu contabilizar, a partir dessas genealogias, qual seria a data mais provável para o início do mundo. E não sei se você sabe disso, mas existe uma diferença de contagem nas genealogias, nos anos apresentados nas genealogias, da vida das pessoas, né, apresentadas nas genealogias do Antigo Testamento. Existe uma diferença entre o texto hebraico e o texto grego. Então, como a igreja antiga adotou a Septuaginta como texto original do Antigo Testamento, o texto não adulterado do Antigo Testamento, ele fez a contagem pela Septuaginta. E ele chegou a esse número que hoje, né, nós chamaríamos de 5.509 a.C. E de acordo com a cronologia dele, ele diria, olha, isso aconteceu no 1º de setembro do ano 1. Esse é o dia da criação, é o 1º de setembro. Então, o calendário bizantino, se você voltar ele para trás, 5.509 anos, no 1º de setembro você vai chegar no dia da criação, e é a partir dali que eles fazem todo o mapeamento dos manuscritos. É por isso que o ano 6.346 desse manuscrito seria para nós o ano, provavelmente, né, 835, 837, dependendo de quem faz a conta. Mas o manuscrito trouxe essa informação para a gente, e com os dados históricos que nós temos sobre como eles pensavam sobre o calendário, a gente consegue datar com precisão. E exemplos como esse existem vários, né? Eu vou ler mais um aqui para vocês, do GA, é um lecionário 402, que diz o seguinte, olha, eu acho muito bonito esse escrito, né? E quando eu estou em sala de aula, eu coloco ele em grego para os meus alunos, mas é assim, ó, a mão que escreveu isso apodrece no túmulo, mas o escrito permanece até a plenitude dos tempos. Concluído com a ajuda de Deus, no mês de fevereiro, no dia 23, sexta-feira, à 2ª hora, na 11ª indicação, no ano 6.598 ou 1089 pra gente, pela mão de André, o escriba e calígrafo. Se por acaso houver até mesmo um pequeno erro, por amor de Cristo, me perdoem. Olha, que legal. Sensacional, né? Sensacional. Que piedade na escrita também, né? De como é que é tratado o trabalho que ele fez. É muito incrível. Assim. Então, em alguns manuscritos a data está lá, mas isso é menos comum. E especialmente isso vai começar a acontecer nos nossos, que a gente tem registro, a partir do 9º século, isso vai se tornar comum. Nos manuscritos que são anteriores ao 9º século, aí nós precisamos somar informações. Um deles são indicativos ou indicadores arqueológicos. Por exemplo, tem um pequeno papiro, chamado Papiro 10, que contém uma porção de Romanos. E quando você encontra um pequeno pedaço de texto em que você tem somente uma parte, né, você não tem o texto completo, a análise desse material é um pouco mais difícil, mas o que chamou a atenção é que junto com esse material escrito de Romanos, tinha o que nós chamamos de papiro não literário. São aqueles papiros que são oficiais, às vezes recibos, e esses documentos não literários, eles são datados. E porque eles são datados, a gente consegue verificar. E como eles estavam juntos, eles conseguiram perceber que a mesma pessoa que escreveu um, escreveu o outro, e ele tinha data dizendo que ele foi escrito em 315 depois de Cristo. Então esse é um papiro que você tem precisão no dia em que foi escrito, diferente dos outros, que a gente tem uma margem maior para a data. Então esses são os pontos mais interessantes. Mas o principal elemento é o elemento paleográfico, que o Comfort apresenta no livro dele, que você vai fazer análises comparativas. Então como é que eu sei que o nosso manuscrito, que não tem data, um papiro, como é que eu sei que ele não tem data e que ele é do 2º século? Aí é que tá. Os papiros não literários que são datados, eles oferecem pra gente exemplos de grafia, exemplos de redução de palavras, exemplos, por exemplo, de como que eles tratavam números, e são todos esses, são características que mudam com o decorrer do tempo. A escrita muda no decorrer do tempo. E por que ela muda no decorrer do tempo? Os documentos não literários oferecem pra gente a possibilidade de comparar um manuscrito que tem data com um manuscrito que não tem data, e a gente consegue identificar um padrão. E porque nós temos vários manuscritos para fazer isso, não só do Novo Testamento, a gente pode fazer isso com diversos manuscritos, e aí você começa a produzir aquilo que os historiadores, os paleógrafos vão chamar de história da escrita.
Então, no período do primeiro século até o período do quarto, quinto século, nós temos poucos desenvolvimentos na forma da escrita. Nós temos desenvolvimentos locais, diferentes lugares, tem diferentes modos de escrita, mas você tem um modo de escrita relativamente parecido. Você vai ter diferença de qualidade, né? O profissional, o não profissional, aquele que é documental, aquele que não é documental, aquele que é comum. Então, você vai. E porque nós temos bastante evidência, você pode classificar todas essas coisas, né? Mas a partir do quinto século, não. Aí você vai ter escolas de escrita, e aí o caso fica bem mais legal, porque você consegue não somente identificar o período, mas a localização. É bem interessante o trabalho que eles fazem, né? E o que o Comfort oferece nesse livro é isso. Ele vai levar o estudante a entender como que essas comparações acontecem e vai pontuar alguns exemplos importantes que, quando comparados, favorecem, na opinião do autor, datas até mesmo mais antigas do que as datas que eu apresentei para vocês aqui. Se você for no INTF, que é o lugar onde nós normalmente buscamos as datas dos manuscritos, e se você comparar com o trabalho do Comfort vai dizer, dá para dizer que eles são ainda mais antigos quando nós comparamos com esses outros manuscritos, o que é aí um elemento bem interessante e até provocativo do trabalho dele, né? Muito interessante, rapaz. Muitas curiosidades no meio de tudo isso também, né? Agora, quando a gente fala de importância, Marcelo, quais são os manuscritos que a gente poderia classificar assim como mais relevantes, mais importantes? Excelente pergunta. Manuscritos importantes, todos são. Nós não temos nenhum manuscrito que fala, esse manuscrito não é importante. Não é assim que funciona. Descartável. Não, esse aqui é um manuscrito não é legal, não vou usar. Não, eles são todos importantes. Todos eles representam o texto e descrevem para nós essa história, né? Agora, existem manuscritos que são mais importantes do que outros? Sim. Considerações que são importantes. Por exemplo, datação é muito importante. Por que um manuscrito antigo ele é chamado de mais importante que um manuscrito tardio? Porque o número de cópias intermediárias entre o texto original e essas cópias mais antigas é menor. Então, se o texto original ficou vivo de fato, esteve presente até o ano 200, nós temos cópias do Novo Testamento que pertencem a um período concomitante ao material original. Então você tem um menor número de elos de cópias entre elas, ao passo que quanto mais distante, maior é o elo que nós temos mais chance de outras variações terem aparecido no texto. Então, manuscritos antigos são importantes, mas qualquer manuscrito antigo é importante? Não. Por exemplo, o P52 que eu falei para você que é o mais antigo, ele é do tamanho de um cartão de crédito, né? Ele tem um pedacinho só, frente e verso, escrito como nós escrevemos no estilo livro, não no estilo rolo, né? No estilo rolo só teria de um lado só. Ou seja, já era no estilo livro, o que chama de códice ou códex, mas ele não diz quantos livros tinha, se tinha o evangelho inteiro. Tem um monte de coisa que eu não sei a partir daquele pedacinho. Tudo que eu sei é que ele é mais antigo do que a data que alguns teólogos davam para o original. Eles diziam que o evangelho de João era do segundo século, do meio do segundo século. Você vai olhar para ele e vai falar, olha, a cópia que a gente tem mais antiga é mais antiga que a data que você deu para o seu original. Então talvez... Então só aí já tem uma grande importância, né? Opa! O Daniel Wallace costumava dizer assim, né, que 1 grama de evidência vale mais que 1 tonelada de presunção, né? Uau, que frase! Eu gostei dessa. Essa é para guardar para usar, viu? Exato. Mas essa frase é dele. Ele costuma dizer isso, né? Mas é verdade. Ele é profundamente importante para nós para várias coisas, mas em termos textuais, eu não sei nem que tipo de texto que ele era, né? Então você precisa de manuscritos que sejam antigos e que sejam grandes. Se você só tiver um manuscrito antigo e curto, ele não te serve para muita coisa. Então, papiros, por exemplo, o P66, o 75, o 45, que são manuscritos grandes que a gente consegue analisar, poxa, aí sim, P46, são manuscritos que têm tamanho suficiente para a gente poder analisar. Então, é antigo, legal. Ele é de uma certa quantidade, dá para a gente estudar o texto, pois isso é bom. E aí vem a outra parte, que é fundamental. Se a gente estudar o texto for antigo, grande, mas o texto for ruim, ele tem menos qualidade do que o que vai ter texto bom. Então, nós estamos juntando 3 elementos na análise do manuscrito ao mesmo tempo. Nós estamos dando a data, nós estamos dando a quantidade de informações
e a qualidade da informação apresentada. Somadas essas três critérios, nós temos em mãos um bom manuscrito. Significa que ele acertou todas as vezes? Não, porque como eu acabei de falar para vocês, eles escreviam e corrigiam, porque a cópia manual ela tem esse desafio de cometer equívocos de cópia que fazem parte do processo de copiar, que é diferente do nosso mundo, né? Não existia o PDF de Marcos que eu achava e estava completo exatamente como o Marcos escreveu. Não tinha xerox, não tinha e-mail, não tinha... Era cópia manual. Então, eventualmente, desafios de cópia apareciam. E é importante lembrar que bons manuscritos também podem ter leituras que são ruins. Então, considerando esses critérios, papiros, como eu mencionei para você, o 66, o 45, 46, o 75, mas as que vai chamar a nossa atenção realmente são dois unciais do quarto século, que nós conhecemos como Códices Sinaíticos e o Códice Vaticanos, que eles têm virtualmente todo o Novo Testamento. Nós temos o texto completo, e nós temos tudo o que nós precisamos, inclusive em termos das correções que foram oferecidas a esses manuscritos, né? Como testemunho aí perene dessa preservação. São textos que, apesar de não terem sido conhecidos, de não terem sido utilizados, eles foram preservados por toda a história, com informações antiquíssimas sobre o texto. Esses são importantes, mas na sequência nós teríamos o Códex Alexandrino, que vem no V século, que também são muito importantes, né? Agora, ainda que eles sejam muito importantes, isso não significa que os demais sejam desprezíveis, né? Por exemplo, se eu pegar um manuscrito do 13º século, eu falo, não, esse manuscrito não presta. Não é verdade. Aquele manuscrito faz parte de um processo de preservação do texto que começou no dia do apóstolo e chegou até os nossos dias hoje. Todos eles fazem parte desse processo e é por isso que todos eles precisam ser estudados. O nosso desafio, então, é, quando esse manuscrito do 13º século discorda dos nossos manuscritos antigos, o que a gente faz? Aí é que fica, né? O estudo da crítica textual e os métodos diferentes para avaliar isso, né? Como é, então, que se lida com esse tipo de situação para tentar identificar qual seria a leitura mais próxima do original, quando existem as variantes? Excelente pergunta. São vários os métodos que fazem isso, né? Se nós pensarmos chama de espectro, cada um, nós vamos ter diferentes opiniões aqui, mas de um lado, vou chamar de evidência externa, aqueles que vão preferir manuscritos específicos. E do outro lado, evidência interna, aqueles que vão preferir analisar o texto, fazer uma análise mais, talvez até mais hermenêutica do texto. Se nós tivéssemos esses dois extremos, de um lado, desse lado de cá, nós teríamos um grupo muito restrito chamado os defensores das emendas conjecturais. Quem são? São aqueles que vão dizer assim, que o texto do Novo Testamento está ao nosso alcance, mas não significa que os manuscritos tenham acertado todas as vezes, e se nós precisarmos, ou decidimos que precisamos, corrigir os textos dos manuscritos, a gente faz emendas, nós vamos fazer correções, emendas conjecturais, que são baseadas nas nossas convicções. Esse é o grupo mais extremo desse lado de cá. Do lado extremo mais do lado de cá, tem um pessoal que vai dizer o seguinte, olha, nós não queremos lidar com nada disso, isso é muito subjetivo, e nós queremos alguma coisa que seja completamente objetiva. Então nós vamos escolher um grupo de manuscritos e vamos ficar com eles. Então o pessoal, o chamado texto recebido, os defensores do texto recebido vão falar, olha, quando houver variações nos manuscritos, nós vamos para uma das muitas versões impressas do texto recebido e aqui nós temos a nossa resposta. Um outro grupo vai dizer, não, o texto recebido não é interessante porque nós queremos lidar com manuscritos. Então nós vamos lidar com a maioria dos manuscritos. Então quando nós tivermos dúvidas, nós vamos para aquele que foi copiado na maior número de vezes. Um outro grupo vai dizer, não, pera um pouquinho, no maior número de vezes talvez não resolva. O melhor seria a gente pegar o texto chamado bizantino, que é um texto majoritário, mas não é necessariamente um texto da maioria. Nós vamos selecionar alguns dos manuscritos dessa maioria e nós vamos estudar esses manuscritos, que esses são os mais importantes dessa tradição. Nós vamos pegar os manuscritos do 9º, 10º, 11º, 12º século e nós vamos nos restringir a esse grupo de manuscritos. Existe um outro grupo que vai falar, não, o melhor mesmo é pegar um grupinho muito específico, chamado Família 35. É um grupo de quase 200, 300 manuscritos. Eles são os únicos que preservaram o texto do Novo Testamento, fazem parte dessa grande maioria, mas eles são os únicos que estão completamente corretos em todas as vezes.
E aí você tem o pessoal do lado externo em oposição com o pessoal que está fazendo a essas emendas conjecturais. O Philip Comfort, ele anda no meio do caminho disso daí tudo. Ele vai dizer, olha, nós precisamos andar com ponderação, mas eu gostaria de propor, né, no caso dele, gostaria de propor um método que tivesse a primazia dos manuscritos mais antigos, por causa dessa proximidade com o original, mas ele vai dizer, mas eu queria trabalhar exclusivamente com eles. Eles são importantes, mas eles são tão importantes que eu prefiro trabalhar só com eles. Então, para falar em um texto antigo, eu vou focar nos papiros e nos primeiros unciais. E baseado nisso, eu vou dizer como que nós vamos avaliar o Novo Testamento sem precisar usar os aspectos mais hermenêuticos ou subjetivos das evidências internas. Ele está bem ali nesse lado. Nós chamamos o método dele de método documental, porque é um método baseado nos documentos. Ele não quer outra coisa, né? Se você... Já está ali separado, então, na verdade, eu estava lendo. Se você quiser usar um outro método, tem um método utilizado pelo pessoal da Tyndale House, lá em Cambridge. E eles falam sobre o Novo Testamento. Esse aqui é o texto grego que eles publicaram. Seria muito legal se uma editora no Brasil resolvesse... Uma editora, né? Exato, não sei qual, né? Mas o que eles fizeram? Eles decidiram que é importante você lidar com algumas questões de evidência interna, mas não exclusivamente. Eles desenvolveram um método que a gente está chamando aí de uma forma de ecleticismo, mas que não vem do mesmo ecleticismo crítico que alguns dos nossos irmãos têm problemas. Eles vêm de um ecleticismo protestante, aí derivado de uma escola bem conservadora. E eles vão dizer o seguinte, olha, nós vamos usar os manuscritos mais antigos, mas nós também vamos usar manuscritos posteriores. Eles são importantes nesse processo de separação, de estudo do texto. E eles tomaram decisões baseadas no método que eles desenvolveram, tentando equilibrar um pouco esses dois extremos. O único texto que realmente usa todos os manuscritos, né, que realmente considera todos os manuscritos, é o que popularmente no Brasil a gente chama de texto crítico. Esse aqui é o Novo Testamento da Nestlé Aland, que é a NA. Esse aqui é o 27, mas está na 28ª. Edição da Apple, esse daí. Esse daqui é o meu rabiscado, né? Esse daqui, além dos meus rabiscos, tem o rabisco dos meus filhos também. Então, esse aqui é uma versão bem padronizada, bem especial, bem rabiscada, né? Mas o que esse ecleticismo razoável, equilibrado, ele tenta dizer? Ele está dizendo, olha, os manuscritos são importantes, a evidência do texto dos manuscritos são importantes, e a gente precisa ponderar. Então, crítica nesse sentido seria esse julgamento ponderado dessas muitas informações. E nesse caso, é a opinião onde eu estou, né? Eu entendo que toda a tradição manuscrita tem que ser incluída nesse processo, porque todos os manuscritos são importantes, eles fazem parte de um processo. Então, a ideia que o Comfort tem, né, de reduzir somente para os mais antigos, eu acho um pouco radical. E falar, não, nós só vamos pegar os mais tardios, eu acho também que a gente perde a conexão com a proximidade do texto, os elementos históricos que são importantes, os pais da igreja acabam ficando para trás, as traduções antigas acabam sendo esquecidas, e eu acho que elas são importantes. Então eu entendo que nós teríamos que considerar tudo. Então, quando nós vimos as diferenças de opiniões entre os manuscritos, como é que nós vamos resolver? Depende do método que você vai usar. No método que o Comfort está usando, ele vai dizer, olhe para as evidências mais antigas e tente criar uma conexão entre os manuscritos mais antigos, para que isso ofereça como uma segurança na hora de tomar a decisão, para você saber qual manuscrito você vai confiar em qual ocasião, e é isso que ele faz nesse texto. Ele tem um Novo Testamento grego impresso, ele tem uma tradução oferecida também, então se alguém quiser saber como que ele faz isso, é só seguir o trabalho dele, você vai encontrar muita coisa disponível. Mas de maneira geral, eu seguiria o processo que está por trás do texto crítico publicado, inclusive em português, pela SBB, o texto da UBS, o texto da Nestlé Aland, que tenta equilibrar em casos específicos, em situações específicas,
a essas variações. Então, os métodos, embora eu tenha apresentado aqui uns 4 ou 5 métodos, eles são muito divergentes, muito divergentes. Eles têm perspectivas muito distintas. Mas o texto do Novo Testamento é tão bem preservado, se você comparar as edições impressas desse texto, eles vão variar aí entre 4% e 6% no final. Então podemos confiar que o que nós temos hoje é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. Os originais foram inspirados, mas o Senhor preservou através da história para que nós consigamos ter acesso ao que foi escrito também ali, certo? Com certeza, com certeza. Excelente, porque isso eu acho que é uma suma que a gente precisa destacar para muitos dos nossos ouvintes. Alguns vão ouvir tudo isso e dizer, nossa, assunto incrível, e eu quero me aprofundar, eu quero realmente entender melhor. Outros estão aqui esperando a conclusão. Tá, mas o que eu tenho hoje, a minha Bíblia, é a palavra de Deus, eu posso confiar. Né? Então, acho que é importante a gente enfatizar isso, dessa confiabilidade que nós temos do nosso Novo Testamento, da palavra do Senhor para nós, não é isso? Com certeza. Hoje, qualquer um de nós que abrir hoje em casa a sua própria Bíblia vai ter acesso a um texto, ao texto preservado. Nós vamos ter ali diferenças de tradução, mas diferenças de traduções eles não vão afetar a inspiração divina. Tem às vezes diferenças de opinião sobre a interpretação desse texto, mas nenhuma dessas diferenças de opinião afetam a interpretação, a inspiração divina, da mesma maneira que algumas versões vão ter diferenças de variações textuais, que pertencem ao mesmo grupo, dessas diferenças que nós temos, mas que elas não fazem diferença na inspiração divina. Então, o que nós temos hoje é confiável, nós podemos ler com tranquilidade e segurança, nós temos boas traduções, né? Nós temos a tradição Almeida, nós temos Almeida 21, nós temos a versões mais dinâmicas, né? A NT, a NVT, que é uma excelente tradução, nós temos a NVI, que é uma excelente tradução. Nós temos diferenças de opiniões expressas nos nossos diferentes comitês? É claro que temos, mas são diferenças que no final são insignificantes para o entendimento do texto, e nós podemos ler com confiança, tranquilos, de que o Senhor que inspirou esse texto preservou e permitiu que hoje a gente tivesse acesso a essa vergonhosa riqueza de evidências para estudar o texto do Novo Testamento. Excelente. Perguntando sobre como pastores e líderes podem usar esse conhecimento nas pregações e no ensino para a igreja, qual resposta você daria? Como é que a gente pode fazer um bom uso, passando isso para o cristão leigo, né, que não está se especializando no assunto? Como trazer isso numa pregação de alguma maneira que seja útil e não esteja assustando ou criando mais dúvidas na cabeça do ouvinte? Eu acho que essa é uma excelente pergunta. E o que eu falo para os meus alunos é: o púlpito foi feito para edificação. Então, nem sempre você vai oferecer todas as opiniões teológicas sobre um determinado ponto. Não é a função da pregação. Você não vai apresentar todos os detalhes exegéticos numa pregação. Olha, aqui existem 8 diferentes interpretações exegéticas sobre o amor de Deus em 1 João capítulo 2. Você fala assim, tá, escolhe uma e me diz, né? No final, essa não é a função da pregação. Da mesma maneira que não é a função da pregação ficar discutindo variante textual. Entretanto, em alguns momentos, é fundamental que você diga para a sua igreja, olha, esse é um texto que tem diferentes opiniões, das diferentes opiniões eu estou entendendo que essa aqui é que melhor representa o texto. É importante que a gente tenha esse tipo de honestidade com a nossa igreja também, e é por isso que em alguns momentos é oportuno que a gente fale sobre, olha, aqui tem um texto que na sua tradução está entre colchetes. Isso significa que os editores disseram que esse é um texto que talvez não faça parte do texto original. Então, né, aí você abre uma porta para uma conversa posterior. Eu raramente falo sobre crítica textual no púlpito. Raríssimas vezes. Se você curioso, né? Porque logo você, um especialista aí no assunto, fala raras vezes. E se você fizer uma varredura nas minhas mensagens, eu lembro de ter feito uma vez, com certeza. Uma vez. Que foi em 1 João capítulo 5, quando eu falei sobre 1 João capítulo 5, versículos 7 e 8, que é o chamado coma ionema, que nem sei que não aparece nos nossos manuscritos. Quando eu expus aquele Tive que fazer a mesma coisa aqui, viu, Marcelo? Também, quando chegou esse texto, é difícil.
Exato, e tá nas nossas, os parênteses estão ali, as Uhum. pessoas vão perguntar, mas eu não gastei mais do que 2 minutos, né? Eu não gastei mais que 1 minuto naquilo. A Uhum. memória pode estar me falhando aqui agora, mas eu gastei pouco tempo. Sim. E por que eu faço isso? Porque essa não é a função da pregação. Agora, se eu estiver ensinando na escola bíblica, se eu estiver em um ambiente de discipulado, e o assunto for um texto que tem uma variação, eu não tenho problema nenhum de conversar sobre e informar os meus irmãos a respeito daquilo, e de conversar sobre isso. Eu acho que quando nós somos consistentes no ensino dessas divergências, nós deixamos os nossos irmãos mais conscientes dos desafios da nossa escritura, e eles ficam também mais firmes na apresentação, então, da própria fé. Eu acho que isso é um elemento de maturidade. Então, quando ele ouve, por exemplo, alguém dizendo na internet, você não pode confiar na sua escritura porque ela foi feita de cópias, um irmão da nossa igreja vai poder dizer, não, mas espera um pouquinho, esse era o único jeito que as cópias eram feitas no passado. Não existia nenhum outro método para fazer. Então, quando você diz que foi feito de cópias, você só está me dizendo o que eu já sei. Eu não fico preocupado com isso, porque é assim, no mundo antigo só fazia isso, não tinha nenhuma outra alternativa, e da mesma maneira aconteceu com o Novo Testamento, com qualquer livro. Qualquer livro foi copiado, cópias de cópias. Então eu gostaria de ver os meus céticos ter o mesmo ceticismo com Homero que eles têm com Paulo, né? Exato, Eles não vão ter. É porque né? Homero não está dizendo que eles são pecadores que carecem da glória de Deus, né? E nessas horas é mais fácil de aceitar, né? Exato, então se precisar remendar o texto dele também não tem problema, né? Mas o fato eu acho que faz parte de uma instrução em direção à maturidade que pertence ao contexto da igreja, porque esse é o nosso texto, o texto do Novo Testamento é nosso, foi confiado à igreja, e como igreja nós temos que defender e temos que lutar pela defesa desse texto, eu acho que faz parte disso. Mas eu não faria isso do púlpito. Eu faria talvez, eventualmente, em uma pregação sobre defesa da fé. Eu já fiz isso no passado no púlpito, mas não foi nem na minha igreja, eu fiz na igreja de outras pessoas. Na minha igreja eu nunca fiz um culto, nós vamos falar sobre temas polêmicos e eu vou falar sobre defesa do Novo Testamento. Na minha igreja eu não fiz isso. Eu prefiro ler a escritura e ensinar a escritura para o povo ali. Sim. Mas eu acho que cabe uma escola bíblica para falar sobre isso. Eu já fiz na minha igreja, já falei sobre a história da transmissão no contexto de escola bíblica, já falei sobre variantes textuais, já falei sobre a transmissão do texto, já falei sobre diferentes variações, já falei sobre diferentes traduções. Faz parte, eu acho que do discipulado da nossa igreja e de preparar os nossos irmãos para não serem levados por qualquer vento de doutrina ou qualquer teoria que venha ruim. E eu penso nisso quando eu lembro o estrago que o Dan Brown fez com o Código da Vinci, com amigos meus da igreja. Eu era jovenzinho na igreja, vendo amigos meus perderem a fé porque eles leram um livro de ficção. É verdade. Como que a gente errou no discipulado para um livro tão ruim, com informações tão erradas, ser tão eficiente. Então eu acho que faz parte do trabalho pastoral de proteger a igreja dessa forma também, de ajudar os nossos irmãos. Não precisa ter medo, né? Como diria o Spurgeon, né? Você não compra um cachorro para defender um leão. A escritura te defende, né? Mas a gente precisa entender quais são os desafios. A gente precisa entender onde estão os dilemas e como que os nossos irmãos podem interagir quando essas informações chegarem até eles. Eu acho que nesse contexto do discipulado cristão e do ensino, acho que cabe conversar com os nossos irmãos sobre isso, sim. Excelente. Qual conselho você daria para quem gostaria de começar o estudo da crítica textual, sem perder, né, a fé, mas fortalecê-la, e sem também se perder numa tecnicidade, né, de você se focar demais ali no que é técnico e deixar de lado o que é espiritual? Eu faria o seguinte,
posso ser um pouquinho, me favorecer um pouquinho, eu diria o seguinte, faz o meu curso de crítica textual. Exatamente. Mas eu tenho um curso gratuito, tá bom? É um curso gratuito, são 5 aulas, eu tenho material didático feito para essas 5 aulas, elas estão disponíveis no YouTube. Foram aulas que eu gravei com o Instituto Schaefer de Teologia, ministério que o Iago Martins mantém, mas o material está lá, disponível. Se você não encontrar no YouTube, você pode visitar o meu Substack, né, marcelobet.substack.com. Na área de cursos que você vai achar lá, tem um curso de crítica textual gratuito, tentando oferecer os parâmetros principais, e lá você vai ter uma apostila com mais ou menos umas 200 páginas de material para você estudar. Então todo esse material está sendo disponibilizado gratuitamente. Se você quiser algo além, você fala, não, olha, eu já fiz isso, eu quero um pouco mais, eu quero nadar um pouquinho mais. Aí eu vou dizer para você, olha, vem ser meu aluno no seminário, eu tenho um outro curso que você pode encontrar lá também, um pouquinho mais detalhado, mas é melhor você procurar por um seminário que possa te instruir nesse caminho. Mas se é o começo, o primeiro passo, eu acho que esse curso está de bom tamanho, acho que eu deixei de uma maneira bem clara e explicada para você poder aproveitar esse material também. Excelente. Para quem você recomenda esse livro, Marcelo? Quem pode tirar bom proveito dele? O livro do Comfort, você diz? Isso. Esse aqui? Olha, gente, esse aqui é um livraço. Quem traduziu foi um amigão meu, Thiago Abdala. Embora não tenha participado de nenhuma parte desse processo, aí eventualmente o Abdala me escrevia sobre como traduzir esse material. Esse material, eu acho que ele pode ser para qualquer pessoa. Se você quiser começar o seu estudo sobre crítica textual aqui, você vai ter um bom livro, porque ele não evita, embora ele não evite as partes mais técnicas, ele explica as partes mais técnicas e tem um glossário no final para tirar suas dúvidas, mas ele oferece também uma visão bastante, acho que conservadora e bastante evangelical nesse sentido, que é ótimo para vocês que estão começando. Se você é pastor e gostaria de ajudar a sua igreja a pensar melhor sobre o assunto, aqui você tem uma excelente ferramenta, mas quem realmente vai gostar é o aluno, né? O aluno é aquele que está no seminário falando assim, nossa, eu queria conhecer mais desse assunto, que provavelmente já teve algum contato com o grego, já teve algum contato com as línguas. Esse é o indivíduo que vai fazer o maior proveito do texto, porque nós estamos falando sobre o texto grego do Novo Testamento nos manuscritos, e você vai ter, mais que condições de tirar maior proveito. Mas esse é um livro para todo mundo, esse aqui é um livro que dá para todo mundo ler, os leigos, os iniciantes vão ter um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que com um pouquinho de atenção você não consiga vencer também. E pastores, eu já mencionei, mas eu vou reforçar. Importante que pastores leiam esse texto para também servir a comunidade da fé com uma boa defesa da confiabilidade dos evangelhos e do Novo Testamento. Excelente. Marcelo, muito obrigado por esse tempo de conversa, foi muito proveitoso, muita instrução, muitos pontos curiosos que a gente aprendeu aqui também. E tudo feito de uma forma piedosa e muito abençoadora. Que Deus continue te conduzindo, abençoando sua vida e ministério, meu irmão. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, foi um privilégio estar com vocês, dividir esse tempo e esse material com vocês. Eu espero encontrar vocês outras vezes, especialmente você que está nos assistindo, encontrar você lá no Substack, encontrar suas participações lá, assistam os cursos. Aí eu espero que o Senhor continue a edificar a sua igreja e a levantar na nossa igreja brasileira defensores do texto do Novo Testamento, que não tem medo de interagir com as diferenças e com as dificuldades, mas que decidem honrar o Senhor no estudo aprofundado e acadêmico das Escrituras também. Muito obrigado pelo privilégio, viu? Foi um prazer essa conversa que nós tivemos aqui. Excelente. Você aí de casa que ficou curioso para aprender mais, quer se aprofundar nesse assunto, então adquira o livro Manuscritos do Novo Testamento. Cadê? Mostra aí, ó, o Marcelo está mostrando aí na tela. Adquira esse livro, ele vai ser bênção para você, principalmente se você, como o Marcelo disse, é pastor, é seminarista, mas qualquer pessoa com um pouquinho de atenção dedicada vai tirar proveito dele. E se você quer continuar aprendendo mais sobre o Novo Testamento, manuscritologia, outras questões envolvidas também, então você tem o curso do Marcelo e tem também os podcasts da Vida Nova.
adquira aí o seu acesso a eles através da sua plataforma preferida, seja versão em áudio, seja versão por vídeo. Se inscreva nela e dê uma olhada nas nossas dezenas de podcasts já gravados e se inscreva para não perder o acesso aos próximos que estão por vir. Deixe também o seu like, o seu comentário para nos dar o seu feedback. E é isso aí, até a próxima, valeu!